Isso tudo não será um delírio, uma ilusão, de que nós, ou que você, pessoas como você, melhor dizendo, juristas como você, servem apenas para justificar, com pretextos, decisões políticas? Que, portanto, o constitucionalismo, que pretende marcar o estabelecimento de relações horizontais entre a política e o direito, nada mais é do que uma ilusão que serve para justificar decisões de poder por meio de regras de justificação, não de determinação. Perfeito. Essa é a grande pergunta, porque isso começou já no segundo pós-guerra, essa discussão, porque o direito tinha fracassado. Acabou. Para que serviu o direito? Não serviu para nada. Aí começa, então, as novas constituições. Aí você tem dois caminhos, os céticos e pessimistas e tal, dizendo o direito é uma questão de poder. Aí os Critical Legal Studies americanos e outros. E uma outra corrente mais conservadora, na qual eu me incluo, é a corrente, digamos, de um certo normativismo constitucional, de uma certa normatividade da Constituição. Aí o Ferraioli, o Conrad Hesse, o Canutilho foi aos píncaros, né, no máximo, porque ele foi buscar na Alemanha com o Peter Lerche a ideia de uma Constituição dirigente, ou seja, é capaz de fazer revolução via direito. Aí vem, se o direito serve para as classes dominantes, se o direito só serve para justificar o poder, o Canutilho acaba fazendo uma tese de que Constituição dirigente e vinculação do legislador, pela qual você faria, já que você tem uma Constituição como Portugal tinha, naquele momento de 76, uma Constituição que dizia que Portugal está em transição para o socialismo. O Canutilho, então, que vinha lá do Partido Comunista e outras relações, faz uma tese dizendo Constituição dirigente e vinculação do legislador. A Constituição diz o quê e o legislador e o governo dizem como. E isto vai fazer com que se tenha uma nova perspectiva. Então já temos duas questões a partir do segundo pós-guerra. Uma, deixa para trás a tese de que as constituições são folhas de papel ou simplesmente questões políticas, elas passam a ser norma. Se a Constituição passa a ser norma, ela é um dever ser. Se ela é um dever ser, ela me conduz. E aí tem as cláusulas pétreas, etc. E se cria, portanto, esse segundo caminho, que, digamos, é um caminho mais conservador. Em países de terceiro mundo, né, nós tivemos uma grande discussão de tantas coisas que eu já fiz. Houve um momento em que o Canutilho escreve um artigo em 98 dizendo a morte da Constituição dirigente. Isto gerou uma confusão aqui no Brasil, principalmente para caras assim mais progressistas como eu, que achavam que via Constituição eu tinha condições de enfrentar o problema dos direitos sociais. Afinal, a Constituição diz o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, erradicar e blá, blá, blá. E quer dizer, esta Constituição visa desigualar a desigualação. Essa é a minha frase da Constituição. Esta Constituição visa desigualar a desigualação. E o Canutilho diz isso, morreu. Claro, para Portugal e etc, etc. O que nós fizemos? Olha os personagens dessa história. Jacinto Nelson Coutinho, o Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Eros Grau, Lênio Streck, na época o Flávio Pansiera, bem jovenzinho, e Cleberson Cleve e outros, e juntamos e fizemos um livro, Canutilho e a Constituição Dirigente, e construíram 10 anos, 10 livros para tentar responder à pergunta do Valfrido Vardi. Veja o que o Valfrido pergunta. 10 anos tentamos responder isso. No final de tudo isso, eu como um otimista, e aliás, eu descobri que o Francisco, nosso Francisco Assis e Silva, da JIF, escreveu sobre Hans Weinger. Sim.
Ele é brilhante. Que é um autor fantástico, porque Kelsen, quando escreve, são questões bonitas, dá a impressão que isto é, que a gente fica falando essas coisas assim e tal, mas eu me empolgo. Aí, então, quando Kelsen escreve a Teoria Geral das Normas, ele abandona a tese da norma fundamental e entra ele pega de um filósofo chamado Hans Weinger, que o Francisco trabalhou, que é a filosofia do como ser. É a ficção necessariamente útil. Quando eu vou ao estádio, eu sei que o árbitro e o VAR vão me lograr, mas é como se eles fossem naquele dia fazer direitinho. Uhum. Então, Valfrido Vardi, respondendo para você isso tudo que você me perguntou, você tem razão, mas é como se você não tivesse razão. E exatamente pelo als ob, ou o como se, é como se você não tivesse razão e como se fosse possível isso tudo que eu faço cotidianamente, mexendo na sangria do cotidiano, tirando a dureza do cotidiano, aquilo que é o suor das pessoas de um país de modernidade tardia, que eu escrevi uma Constituição Dirigente Adequada a País de Modernidade Tardia, em contraponto ao Canutilho, porque é como se eu pudesse ajudar para usar o direito e para ele não ser uma mera justificativa de uma teoria política do poder em que o poderoso pode dizer qualquer coisa. E ele vai dizer, deixa esses juristas fazer isso. E você sabe que a gente faz a diferença com ações no Supremo, a gente vai no cotidiano como advogados, grandes advogados como você, a gente faz essa diferença que o Reinaldo faz no jornalismo, eu tento fazer, a gente constrói teses e de algum modo, e aí tem um conceito que eu inventei no meu dicionário de hermenêutica, que chama constrangimento epistemológico.